Bom dia, pessoal. Dando sequência à nossa aula, nós vamos ver aqui um videozinho sobre A glicose, a glicose. também conhecida como açúcar de uva, pertence à família de açúcares simples, que se chamam monossacarídeos. Uma molécula de glicose é composta por 6 átomos de carbono. 5 deles estão ligados a grupos hidroxila. O sexto está incorporado no grupo carbonila de um aldeído. O grupo aldeído pode reagir com um dos grupos hidroxila na molécula para formar estruturas cíclicas. No estado sólido, a glicose existe como moléculas cíclicas com 6 membros, dispostas regularmente no retículo cristalino. Em uma solução aquosa, a glicose também está presente como um composto cíclico, apesar de algumas cadeias de moléculas abertas também serem conhecidas. A frutose, o açúcar das frutas, é outro açúcar simples que contém 6 átomos de carbono. No entanto, o grupo carbonila está em uma posição diferente. Assim, a molécula possui 5 grupos hidroxila e um cetona. Da mesma forma que a glicose, a frutose existe em várias formas cíclicas. Então veja aqui, pessoal, a questão do açúcar, né? Conheça os problemas associados ao consumo de açúcar refinado e saiba como evitá-los com a substituição desse produto. Então, qual que é o erro? Consumir a substância como se fosse alimento, ignorando que ela é um produto químico sem qualquer valor nutricional. Quem que consome? A maior parte da humanidade. Quando? Desde que o homem universalizou o consumo de açúcar há pouco mais de 400 anos. Quais são as consequências? Epidemias mundiais de obesidade e diabetes, além da maior exposição ao risco de doenças degenerativas e alguns tipos de cânceres. Então, quem resiste a um doce bem gostoso, a julgar pelos números globais do açúcar refinado, pouca gente. Apenas os 5 maiores produtores do mundo, Brasil, Índia, União Europeia, China e Tailândia, colocam no mercado quase 100 milhões de toneladas da substância todo ano. O problema é que o açúcar refinado não é alimento, é droga, é caloria pura. Açúcar branco é resultado de um processo químico que retira da garapa todas as suas fibras, proteínas, vitaminas e sais minerais. O que sobra é apenas a sacarose, riquíssima em carboidratos, a qual ainda não acrescentados a qual ainda são acrescentados clarificantes, antiumectantes, precipitadores e conservantes. Ou seja, o açúcar refinado é um produto químico sem qualquer valor nutricional e 100% de caloria. Os males. Então, o açúcar refinado é um produto químico sem qualquer valor nutricional e 100% de caloria. Os males que o pó branco provoca à saúde, no entanto, vão muito além de uns quilinhos a mais quando se come muito doce. Ele é um dos grandes promotores, se não o maior, de epidemias mundiais de obesidade e diabetes. Então, está aqui um texto sobre a questão. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o consumo diário de açúcar não ultrapasse 10% do total de calorias ingeridas por uma pessoa. Para uma ideia básica de aproximadamente 2.000 calorias, isso significa não mais do que 8 colheres rasas de chá. Então veja, pessoal, 2.000 calorias são 8 colheres rasas de chá. Mas vale lembrar que nessa conta não entra apenas o açúcar adicionado sob a forma de pó ao cafezinho, ao leite e ao suco natural. É preciso considerar também a quantidade que já está presente, por exemplo, no refrigerante, na barra de chocolate, no pedaço de bolo ou no sorvete. Então tem aí um texto aí para vocês lerem sobre a questão do açúcar e as suas substituições, né? A questão de substituir por açúcar mascavo, né, por mel de abelha e por adoçante, que são produtos mais naturais. Então, na aula a gente viu, né, referente à questão, na aula anterior, e aí no começo dessa aula a gente viu referente à questão do açúcar,
dos carboidratos, e agora a gente vai estudar o segundo grupo, chamados lipídios. Então, os lipídios são compostos que estão distribuídos em todos os tecidos, principalmente nas membranas celulares. Lembram a natureza da membrana plasmática? É lipoproteica, tá? E constituem a maior forma de armazenamento de energia no organismo. E são encontrados em proporções diferentes em vários alimentos. Tá? Aqui está o azeite de oliva, né? Aqui nós temos nata, chocolate, na castanha, no amendoim, né? O amendoim é extremamente calórico, eu acho que 100 gramas de amendoim corresponde a 600 calorias, é bem calórico. Na fruta também, né? Nas frutas como o abacate, que tem bastante gordura, no coco, bastante gordura. Entre as várias funções importantes que desempenham no organismo, os lipídios propiciam reservas de energia, né, predominando na forma de gordura, fornecem em torno de 2 ou 3 vezes mais energias para as células do que os carboidratos e as proteínas, compõem o tecido adiposo, gorduroso, que ajuda a proteger os órgãos, né, auxiliam no transporte e na absorção de vitaminas lipossolúveis, então auxiliam no transporte no sangue dessas substâncias, como o caso do colesterol mesmo, que tem que estar dentro das medidas. São nutrientes essenciais, os ácidos graxos eles são essenciais para a formação da membrana celular. Funciona como isolante térmico de muitos animais, né? A questão do urso lá, que se alimenta bastante antes da chegada do inverno para hibernar. Atuam como impermeabilizantes térmicos, então gordura das penas das aves, cera das folhas das plantas, né? Aquela cera que fica em cima da folha da planta, né? Que é eu esqueci agora, coriácea, né? As folhas coriáceas que tem aquela cera em torno, participam, né, da composição das membranas celulares, amenizam as secreções gástricas e produzem sensação de saciedade e são utilizados para a síntese de hormônio, né? Quando você se alimenta, por exemplo, de carne de porco, a carne de porco ela sacia muito mais do que uma carne que tem menos gordura, né? Eles falam uma carne mais pesada, não é? É que uma carne, por ter mais gordura, ele dá uma maior sensação de saciedade ao ser humano. Os triacilgliceróis correspondem à fonte mais comum de lipídios, né? Representam aproximadamente 95% da dieta humana. Pode ser encontrado tanto em alimentos de origem vegetal, como amendoim, milho, girassol, algodão, como naqueles de origem animal. Quimicamente são ésteres, resultante da reação entre ácidos carboxílicos de cadeia linear longa, ácidos graxos e glicerol, conhecido também como glicerina. Então vejam aqui, pessoal, nós temos os ácidos graxos, ele é um ácido que tem esse grupo aqui, ó, um ácido carboxílico, e esse radical é bem grande, tá? Tanto é que quando a gente representa a célula, eu não sei se vocês lembram, a célula ela é representada assim, né? O lipídio da célula. Vocês lembram disso aqui? Então, essa aqui, pessoal, essa cabecinha aqui do lipídio, tá? É esse grupo aqui, é o grupo carboxila, tá? E esse radical é um radical de hidrocarbonetos, de carbono e hidrogênio. Então, essa parte é apolar e essa parte é polar, tá? Vocês lembram lá que existe uma bicamada lipídica na membrana plasmática? Essa questão de ter alternância de camada polar e apolar é que é responsável pela questão da permeabilidade seletiva da célula, tá? Mas aqui, ó, turma, nós temos o glicerol, que é um triálcool, né, que vai reagir com o ácido graxo, tá? E nessa reação aqui, vejam, vai ocorrer a ligação das hidroxilas do grupo carboxila com o hidrogênio do ácido graxo e vai formar os chamados ésteres, né? Isso aqui é uma reação de esterificação. Isso aqui é o chamado óleo ou gordura, tá? Aqui nós temos, no caso, o triacilglicerol, que também é chamado de triglicerídeo, tá? Com liberação de 3 moléculas de água. Lembrando que nós temos 2 tipos o triglicerídeo, ele é a unidade básica para a formação do colesterol, tá?
Então, em geral, os ácidos graxos representam o número par de átomos de carbono, podendo ser saturados ou insaturados. Então, nós temos um ácido graxo insaturado aqui, tá? Nós temos a questão da hidrogenação, né? É uma dupla ligação insaturação aqui, tá? E aqui também nós temos a chamada hidrogenação, adição de hidrogênios, né, na dupla ligação, na insaturação. Lembram lá das reações orgânicas. Então, aqui no caso, pessoal, o que difere óleo de gordura é basicamente a questão de saturação. As gorduras, né, eles têm ácidos graxos saturados, tá? E ácidos graxos saturados eles são mais estáveis. Os óleos eles têm ácidos graxos insaturados com dupla ligação. E daí se faz um processo na indústria para transformar esses óleos, né, com maior viscosidade, e portar no estado físico líquido, em estado físico sólido. Então eles fazem a chamada hidrogenação da gordura. Não sei se vocês já viram que tem, por exemplo, doce, chocolate hidrogenado, né? O que isso significa? Significa que ele passou por um processo de hidrogenação. A margarina é você pegar o óleo de soja, que tem insaturações, e fazer a saturação dele com hidrogênio. Quando você passa a margarina no pão, você está passando óleo de soja. Esse óleo aí que é utilizado para fritura, tá? Você está passando no pão e ela tem uma estrutura muito, né, muito estável, é difícil de ser quebrado, é difícil de sofrer um processo de reação química. É isso que difere óleo de gordura, tá? A questão da saturação. As gorduras, elas estão na fase sólida, porque a maioria dos ácidos graxos são saturados, e os óleos, eles têm maior viscosidade, estão na fase líquida, porque os seus ácidos graxos são insaturados. E isso aumenta demais a questão do LDL, né, o chamado colesterol ruim, porque quando ocorre a quebra disso e a absorção para o sangue, você aumenta muito os níveis de LDL, tá? Então, entre os ácidos graxos livres ou constituintes dos triacilgliceróis mais comuns, tem-se o ácido butanóico, que o nome usual é o ácido butírico, né, que tem uma sequência de 7 átomos de carbono, o ácido pentanóico, que é chamado de ácido valérico, né, que tem uma sequência aí, ó, vai aumentando aqui, tá, pessoal? A forma. Aumenta um átomo de carbono. O ácido hexanóico, né, então but 4, pent 5, hexa 6, octa, vai aumentando. O capróico, derivado da cabra, tem bastante no leite de cabra. O ácido octanóico, caprílico, né? O ácido decanoico, então, né, vai ter 10 átomos de carbono, tá? Então tá aqui, né, alguns ácidos graxos aí importantes, tá? Óleos e gorduras, né, os triacilgliceróis, podem ser reutilizados para a produção de sabão, uma reação chamada de saponificação. Então vejam aqui, ó, eu tenho. Vocês já viram que quando se faz gordura, eles pegam. Quando se faz sabão, eles pegam a gordura e fazem reagir com álcool e com soda? Olha a reação aqui, ó. Então você tem a triacilglicerol, a gordura lá que você pegou. Você vai reagir com soda cáustica, tá? Na presença de água e sobreaquecimento. O que vai acontecer? Vai existir a formação do glicerol, vai ter a quebra aqui dessas ligações, formação do glicerol, né? E a formação dos sais de ácido graxo. O sódio vai se ligar a esses grupos. Isso aqui é o sabão, tá bom? Então, o processo de saponificação, se nós tivéssemos, né, em sala, acho que é a única reação que a gente faz no terceiro ano. É a única vez que eu levo vocês para o laboratório para nós fazer sabão. Processo de saponificação. Beleza, turma? Daí tem a transesterificação, né, para a obtenção do biodiesel.
O éster e óleo vegetal, o triacilglicerol, e o álcool é o etanol, ou metanol. Então nós temos o triglicerol aqui, ó, é um éster, tá? Nós vamos fazer a reação com álcool, sobre a presença de um catalisador, vai existir a formação de um biodiesel, tá? E a formação do glicerol também. Processo chamado de transesterificação, beleza?